Eu sou Alexandre Fávero, nós somos da Companhia Teatro Umbra de Porto Alegre. E nós estamos participando do festim com Criaturas da Literatura, com a história Drácula. Nós vamos falar um pouquinho desse processo para vocês, que é um processo que teve diferentes etapas, foi um processo longo para chegar até o filme. E a gente vai comentar um pouquinho sobre a obra do Abraham Bram Stoker, que é o autor dessa obra, que é um irlandês, e que ele publicou essa obra em 1897 no Reino Unido e se tornou um marco da cultura gótica, da literatura de terror, inspirando muitos cineastas e escritores em função da maneira como ele escreveu, que é uma maneira epistolar, que é quando o protagonista conta a própria história que está acontecendo. E essa história ela tem uma característica que tem cartas que são enviadas. Então essa obra literária ela tem uma construção dramática muito renovadora para a época. E como a gente está falando de Drácula, né, que é esse personagem que atravessa os tempos, que ele é imortal, ele tem uma história muito antiga, né? Muito antiga, que remete assim, à construção desse personagem lá em 1462, né? Quando ele se transforma por uma história sanguinária, né? Ele era um conde. Essa história começa com uma guerra na Romênia, onde ele de alguma forma faz um pacto e se torna um guerreiro amaldiçoado. Ele era conhecido como o Empalador. Então tem muitas curiosidades históricas e o Bram Stoker consegue misturar um pouco da mitologia do Conde Drácula, desde esse surgimento até uma história que vai envolvendo esses personagens não só na Romênia, na Transilvânia especificamente, mas também leva essa história para Londres, que isso vai acontecer bem depois, em 1880, quando os personagens se cruzam num outro ambiente, longe do castelo do Drácula, e aí então a gente tem uma tensão muito maior nessa narrativa. Então, a gente teve esse interesse de pegar essa história do Drácula, né, e adaptar ela para uma versão teatro de sombras, mas ela não veio sozinha, né? O Drácula ele faz parte de um projeto maior, que é o Criaturas da Literatura, que envolve 6 histórias da literatura universal, que é o Don Quixote, o Moby Dick, Alice no País das Maravilhas, Pequeno Príncipe, Pinóquio e o Drácula, né? E esse espetáculo ele estreou em 2019 a partir de um projeto que é o Ponto de Teatro. Então nós fizemos a apresentação de uma semana desse espetáculo com essas 6 histórias lá no Instituto Lini em Porto Alegre. Essa versão de Drácula para o teatro, ela ficou com aproximadamente 7 minutos de duração. Então uma obra grande que a gente sintetizou ela para ela poder compartilhar o tempo de um espetáculo junto com essas outras 5 histórias que a Therese acabou de mencionar. Depois, com a pandemia da Covid, a gente tinha uma circulação para realizar que não pôde ser realizada em função das restrições que tinham na época, e então nós decidimos transformar essas 6 histórias que foram estreadas no teatro para filmes. E aí nós reformulamos todos os roteiros. Esses roteiros então passaram a ser roteiros cinematográficos, onde a gente utilizava os recursos que nós levamos ao teatro com outros recursos próprios do audiovisual e do cinema. Muita coisa a gente animou ao vivo, né, durante as filmagens, mas muitas das animações também foram feitas na pós-produção, né? Então é uma mistura de linguagens. A gente trabalhou também bastante a trilha sonora, né, os elementos sonoros para criar essa atmosfera.
Então a gente vê sombras, a gente vê animação ao vivo, a gente vê animação na pós, nós vemos fusões e transições que foram feitas ao vivo, mas também trabalhadas na pós. Então é uma mistura de linguagens assim bem, eu diria, bem presente de todas, né? De todas as linguagens, assim. Faz parte da linguagem da Companhia Lumbra esse experimentalismo, então nos filmes não foi diferente. Existem muitas imagens que parecem ser feitas na pós-produção e não são feitas de forma artesanal, e tem outras que parecem ser feitas com sombra, mas são animações digitais feitas na pós-produção. Então a gente conseguiu alcançar um resultado que nos agradou muito, justamente por a gente se dedicar a não fazer a gravação de um teatro de sombras, mas de fazer um filme que consegue contemplar vários recursos de linguagem para chegar num produto final. Até porque o que a gente fez filmado seria muito difícil, né? Tá sendo feito ao vivo, assim. A gente demandaria uma equipe maior, demandaria outro tipo de estrutura, né? Então a gente também teve esse privilégio de fazer ao vivo uma versão e depois essa audiovisual com todos os recursos, né? Então a gente assumiu isso, que nós usaríamos o que o audiovisual tem para nos oferecer, para estar complementando e experimentando, né? Esse cruzamento de linguagens. Então está todo mundo convidado para conhecer essa nossa versão desse romance de horror gótico, que é famoso, que todo mundo conhece, que todo mundo tem a oportunidade de ver diferentes versões no cinema, nos quadrinhos, nas animações digitais, e aqui tem a nossa versão em teatro de sombras também. É isso aí.